chegando, viu? A Zeviche aqui na sua TV Câmara, fique à vontade. Esse espaço é todo seu para a gente conversar, dialogar e principalmente refletir sobre diversas questões da nossa sociedade. E é justamente pensando nisso que, diante dos alarmantes índices de violência letal em diversas cidades brasileiras, que a advogada, defensora de direitos humanos e analista cognitiva, professora doutora Anhamona Brito, criou uma campanha para distribuir exemplares do Manual Avançado para a atuação de conselheiros tutelares. Esse manual é uma obra voltada à reflexão, conscientização, informação e instrumentalização cidadã para a garantia e defesa de direitos de crianças e adolescentes. O objetivo é fortalecer os saberes e práticas dos diferentes membros da sociedade sobre o funcionamento de políticas e serviços destinados a esse público, que é detentor de prioridade absoluta e proteção social ampliada pela nossa Constituição Federal e por diferentes legislações. Segundo o 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, houve uma elevação de várias formas de violências contra crianças e adolescentes, com expressivo aumento no número de casos ao longo do ano de 2022. Só para a gente ter uma ideia, a cada hora, 28 crianças e adolescentes do Brasil sofrem algum tipo de violência, o que significa 673 casos por dia. E a Anhamona Brito é que vai conversar com a gente a partir de agora sobre isso, já que ela é autora desse manual. Então, seja muito bem-vinda, Anhamona. Tudo bem com você? Obrigada, Cristiele França. É um prazer estar aqui com você. Você que tem não somente uma voz tão expressiva, mas também uma carreira bonita, né, no meio das comunicações aqui na Salvador, no estado da Bahia. É muito bom ver você, ser mediada por você nesse diálogo importante para levar questões relevantes para a reflexão da população soteropolitana e de toda a Bahia em defesa dos direitos de nossas crianças e adolescentes. E me admirei que você acertou meu nome. Eu ensaio, minha filha, você é doida? Eu vou perder a chance, não. Eu saio de casa já treinando o nome dos meus entrevistados, que eu odeio falar o nome errado, né? Isso, e meu nome, Anhamona, significa esperança em Guarani, né? Meu pai e minha mãe queriam ter uma filha, melhor dizendo, e parar. E tiveram 4 meninos. Como eu nasci de 6 meses, ganhei o nome de presente, né? Por conta do significado. Anhamona significa esperança em Guarani. Aí é isso, né? O seu trabalho é muito focado nisso. A gente se conhece, não é de hoje, né? Você acompanha aí também minha carreira desde o comecinho. Mais de 10 anos que a gente tem uma relação muito próxima. E eu acho que é muito isso, né? O seu nome traduz o que você faz na prática. Levar um pouco mais de esperança nessa atuação em direitos humanos. E eu queria que você falasse justamente um pouco sobre isso. Para quem não te conhece, para quem está conhecendo você agora, te vendo agora, quem é você, né? Porque você vem lá do Recôncavo e como é que você adentra esse universo dos direitos humanos? Como é que você começa a se engajar nessa luta que é tão difícil? Muito bacana isso que você diz, né? De nossos nomes, eles carregarem um pouco da nossa história, né? Dos nossos ancestrais. Eu nasci em Salvador, mas eu tenho uma ascendência quilombola, tanto materna quanto paterna. Sim. Minha avó paterna e materna, elas eram primas, no quilombo do Tabuleiro da Vitória, em Cachoeira, Bahia. E de lá para cá, filha de trabalhadora doméstica, enfim, de toda uma situação de vulnerabilidade, a educação foi que permitiu que, de certo modo, na minha família, nós modificássemos também, né, os rumos, o que se esperava para as nossas vidas, não apenas para a família pequena, mas você sabe que família preta acaba agregando muita gente. Nós levamos a nossa história e essa possibilidade de crescimento e de transformação para todos os nossos, né, essa família ampliada, essa família quilombola do Tabuleiro da Vitória, onde a gente tem um trabalho muito bacana através de uma associação que fortalece o desenvolvimento rural a partir da perspectiva e lutas e visões de mulheres. É uma associação de mulheres do Quilombo do Tabuleiro da Vitória, quase que não sai, lá em Cachoeira, Bahia. E assim, muito nova eu entrei na faculdade de Direito, certo? A gente não tinha lá atrás, eu sou coroa, você é uma mulher jovem ainda, na fase dos 30 anos, mas eu tenho só de advocacia 24 anos, né? Num momento onde a gente só tinha aqui no estado da Bahia, no caso em Salvador, melhor dizendo, Faculdade de Direito na UFBA,
e também na Universidade Católica do Salvador. Então, a minha presença nestes espaços, desde a graduação aos espaços políticos do movimento estudantil, em outros terrenos, sempre se deu numa perspectiva de exceção. Porque até mesmo nos idos dos movimentos sindicais dos anos 90, etc., a gente ainda tinha uma presença de mulher muito rebaixada, de mulher negra, em espaços tangenciais, mas não na linha de frente. No Diretório Central dos Estudantes da minha universidade de origem, na Universidade Católica de Salvador, eu cheguei a coordenadora geral numa coordenação compartilhada, certo? Atuei no diálogo, sempre trocando, né, assim, estes valores que dizem respeito às nossas pertenças ancestrais e também em educação. Passei para o interior do estado da Bahia em assessorias populares, e isso, no caso, me permitiu abraçar ou atuar de maneira muito responsável e atenta, né, levando em consideração o que havia, enfim, de necessidade de inclusão para mim, mulher preta, mas também para vários sujeitos negados que não tinham na esfera da administração pública uma atuação que, enfim, de certo modo, posicionasse o direito para a garantia dos interesses nossos. A gente tinha, por exemplo, uma perspectiva na época em que eu iniciei a minha atuação na administração pública, uma perspectiva, enfim, de gestão e de serviços públicos de que eles deveriam ser universais. Nós não tínhamos ações políticas de cota, não tínhamos, por exemplo, pensar em saúde da pessoa trans, da mulher negra, direitos recortados para a população que tem algum tipo de deficiência. Ainda havia a ilusão de que o caráter universalizante, ele asseguraria direitos num processo que era de abertura democrática recente. Eu nasci nesse seio da redemocratização do país, findada a ditadura militar, onde a questão racial, ela não era posicionada com a centralidade que tem hoje, certo? Então, a presença de vários ativistas que debateram, discutiram ao longo do processo a importância, inclusive, da educação, no sentido de assegurar uma reversão de desigualdades, e aí a gente traz aqui na cena baiana Luísa Bairros, Luiz Alberto, o próprio Ileaie, no caso com Arani, nas discussões de educação popular, serviram para ampliar o nosso olhar sobre a importância de revisitarmos práticas educacionais e centrarmos esforços para assegurar a inclusão destes sujeitos negados, no caso nós, também no ensino superior. Então, a minha atuação na gestão pública em diferentes cargos, certo? Na CEPI eu fui secretária de Ações Afirmativas no período da gestão da ministra Luísa Bairros. Eu fui a primeira ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia nos idos de 2009 e 2010. E pude, no caso, contribuir no processo de pensar toda essa estrutura de participação popular para garantir as escolhas numa esfera nacional, né, nacionalizada da sociedade civil no espaço da Defensoria Pública, porque isso não existia. Quando eu assumi o cargo de ouvidora-geral da Defensoria Pública da Bahia, só havia uma ouvidoria com participação popular no país, que era a Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública de São Paulo. Eu fui a segunda a assumir no país. Aqui na Bahia nós não tínhamos nem legislação para isso. E nós conseguimos, no diálogo ampliado, através justamente dessa pertença e de um senso de responsabilidade, levando isso para um debate nacional, assegurar que hoje nós tivéssemos esse espetáculo de participação popular na justiça através das defensorias, certo? Assim, e aí a gente tem ouvidoras muito conhecidas, temos a Tânia Palma, a Vilma Reis, que foram ouvidoras aqui. Neste contexto, para você ter uma ideia, a Vilma, ela foi, no momento em que eu fui ouvidora geral, ela foi, no caso, integrante da primeira comissão que nós estruturamos para dialogar com o interior e fortalecer as candidaturas. Então, era tudo muito iniciando, certo? E a minha perspectiva é sempre com um olhar atento que casa. Como é que eu trato a validação do direito, a efetivação de direitos? Que é muito bonito você ter ali uma norma que garante se na prática ela não cumpre o resultado que a população espera dela. Então, a gente precisa caminhar numa trilha de efetivação das normas. E assim, o direito que particularmente eu acredito que motiva a minha ação, ele busca a operacionalização real daquilo que, no caso, nós trouxemos lá de trás dos nossos sonhos e, em certo momento, conseguimos colocar nas leis. Mas será que vale a pena estar somente nas leis? Né? Aí são debates que a gente trava
Eu tive a oportunidade de, no início da gestão de Rui Costa, atuar nos 2 primeiros anos na condição de superintendente de direitos humanos daqui do estado da Bahia. É algo bastante singular. Eu fui, assim, à exceção do Ailton Ferreira, que foi o primeiro homem negro a atuar na condição de superintendente de direitos humanos, eu fui a primeira mulher negra neste espaço. Nós tivemos responsabilidades diferenciadas porque, na minha época, enfim, nós incorporamos pautas fundamentais para uma revisão de direitos humanos no âmbito da superintendência, como a questão dos direitos de crianças e adolescentes. A gestão de recursos e o direcionamento de políticas passaram pela superintendência quando da minha atuação. E isso permitiu que, enfim, eu tivesse um olhar atento a essa temática, né? Eu percebesse a relevância de a gente, no caso, até mesmo para a reversão do machismo, a reversão do racismo, de a gente atuar desde o início, porque este público, que é um público diferenciado em face da tenra idade, crianças e adolescentes são muito rebaixados, desconsiderados pela nossa sociedade, e o peso do racismo, do machismo, da LGBTQIA+, fobia, certo? Repercute de maneira muito diferenciada e às vezes determinante daquilo que se espera para a vida e morte destes sujeitos que são nossos pequenos e pequenas. Pois é, e essa dignidade, né, que se busca, né, enfim, que parece até utópica em muitos momentos, né, parece algo tão distante da nossa realidade diante de tantas atrocidades que a gente vê no dia a dia e que a gente fica se perguntando, né, quais são os papéis de cada ente público. E eu acho que esse seu manual que você criou tem justamente também esse objetivo de colocar, de centralizar, de mostrar para os conselheiros tutelares a importância dessa atuação. Eu queria que você falasse um pouco, você, enfim, aqui listou uma série de atuações suas, enfim, em órgãos públicos, em diversas entidades. E, inclusive, você trabalhou no programa de proteção à vítima e testemunhas ameaçadas de morte aqui do estado. Queria que você falasse um pouco dessa experiência especificamente, né, assim, situações que você fixou, que lhe impactaram, que lhe marcaram, e como surgiu esse desejo de criar esse manual, né, justamente para nortear o trabalho dos conselheiros tutelares. Importante essa sua provocação e eu vou responder toda ela, porque você traz vários elementos que permitem que eu discuta sobre vários temas brevemente, mas eu vou aproveitar a oportunidade para deixar um recado e até mesmo provocar quem vai nos assistir agora, em outros momentos, enfim. Recentemente, há alguns dias, eu assisti, certo, nas redes sociais, um pedaço de um reality show onde uma participante que é mãe, ela externa, né, ela externaliza um pouco do sentimento particular, pessoal, relacionado à maternidade e, em alguns momentos, ao se referir ao sentimento dela, que é próprio e super válido você sentir coisas e externar coisas, ela acaba também fazendo algumas referências, para mim, muito sensíveis e que nós precisamos ficar alertas, porque isso pode, no caso, repercutir num processo de ampliação de violências sistêmicas contra crianças e adolescentes. Né? Assim, num depoimento, numa troca de informações sobre o ser maternidade para ela, essa participante diz que ela sentia vontade de arremessar o filho, se morasse num prédio, arremessaria o filho da janela. E nós tivemos casos de homicídios de criança e adolescente através do arremesso, né, destes corpos que são menores, mais frágeis, com menos potencial de se defender, atiçando da janela, arremessando coisas, etc. Então, assim, enquanto sociedade, independentemente de ali estar apresentada uma dor que precisa ser considerada e tratada, a gente precisa respeitar, considerar e tratar. Nós não podemos fazer vistas grossas para nada que se refira à violação de direito e redução de dignidade de qualquer pessoa. Seja crianças e adolescentes, seja mulher em qualquer condição, no trabalho doméstico, a mulher rural, pessoas negras. Então, nós precisamos estar alertas para isso. E a minha vivência nos espaços públicos, e você citou, né, a questão do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas de Morte, o PROVITA, me permite perceber o quanto uma sociedade que faz vistas grossas para a violência, ela simplesmente é responsável, de fato,
por situações embrutecedoras de castração de direitos, de redução mesmo da expectativa de vida de muita gente. Assim, quando eu atuei como superintendente de direitos humanos, eu fui a gestora dos programas, porque o patrocínio financeiro do Estado estava ali sob a minha responsabilidade. Só que eu sou pesquisadora, né? Além de advogada, eu sou professora da Universidade do Estado da Bahia há 10 anos. Eu estudo violência, acesso à justiça e participação popular. E a realidade dos programas de proteção, lá atrás, em 2015, me despertou o interesse de contribuir com o processo de redesenho, de remodelagem do programa aqui no Estado da Bahia. Num determinado momento, uma instituição, né, o Instituto Proteger, ele se habilitou a uma licitação e pediu apoio ao Centro de Direitos Humanos que eu integro, para que a gente elaborasse uma proposta que tivesse também esse caráter de revisar o funcionamento dos programas de proteção. As pessoas, a sociedade pouco conhece sobre eles, não é porque é sigiloso, mas é porque existe também alguma questão na política que precisa ser trabalhada para que quem mais precisa disso acesse. Coordenando o programa de vítimas e testemunhas e ameaçadas de morte, eu coordenei de 2020 a 2022, assim, e um parêntese, eu não sou uma pessoa que aparece muito em redes, em mídias, etc., por conta do tipo de trabalho que eu faço, né? Sim. É um trabalho que requer um outro tipo de atenção e também de atenção pessoal, de cuidado pessoal. Mas me surpreendeu o fato de a maior parte das pessoas sob proteção, das vidas sob proteção, ser composta por mulheres e crianças. Eu não tinha essa noção quando eu estava na gestão do programa, porque a gente não entra em contato com os casos. Sim. A gente sabe dos casos de maneira genérica, são números, etc., porque tem que se resguardar a sigilosidade, inclusive porque o Estado, muitas vezes, é violador de direitos humanos. E aí eu me deparei com um cenário que foi o seguinte: nós tínhamos no programa de vítimas e testemunhas ameaçadas de morte, que dizia respeito à elucidação de crimes que se tratavam de violência policial, tráfico de drogas e tantos outros, tinha uma ruma de menino, muita criança e adolescente ali, certo? E muitas mulheres, porque eram mulheres de pessoas assassinadas, seja os filhos que tombaram, maridos, namorados, pais, certo? Assim, raros casos eu tive mulheres que estavam ali na linha de frente do crime. Só que a vida dessa mulher e do núcleo familiar dessas crianças e adolescentes, ela passou a mudar totalmente. Porque elas passaram por um processo de precisavam ficar escondidas, a gente tinha que mudar de cidade, mudar de escola, tem que ter reserva de tudo, etc. E acessando o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes, o que eu percebi? Que o sistema não funcionava direito, nem para quem estava fora da proteção, muito menos para quem tinha ali uma necessidade peculiar, certo, de não ter as informações vazadas, etc. E aí foi que eu vi, Cristiele, assim, lá na superintendência eu tinha uma outra visão, tanto sobre os programas quanto sobre as políticas para infância e adolescência, porque quem está no Estado acaba, no caso, atuando como grandes gestores de contratos e convênios e números e prestar conta para o tribunal, enfim, e bater as metas que a gente colocou ali no orçamento. Mas diretamente você não está lidando com o público. Você não lida com a sensibilidade do público, por exemplo, de a gente considerar que, assim, quase 75% dos casos de estupro do país é cometido contra criança e adolescente, não contra pessoas adultas. Esse grupo é vítima preferencial. Tem a ver com tudo que a gente sabe, mas também com o entendimento cultural de que estes corpos, eles pertencem ao pai, ao irmão, principalmente as meninas e as meninas negras, que precisam ser, no caso, se você vai iniciar a vida sexual, você vai iniciar com o que é dentro de casa, você vai ser também ali direcionada para um trabalho diferenciado, forçoso, doméstico ou outros, a exploração do trabalho infantil. Você é muito espancado. E há uma naturalização, a gente convive, e o programa me deu essa dimensão, porque eu tive situações, e aí só vou fazer essa referência porque não se encontra mais no programa, onde o abuso sexual aconteceu no âmbito do programa. Porque o entendimento daquele núcleo familiar é que uma criança, ela, no caso, era propriedade do pai. Certo? Isso, obviamente, foi conduzido da melhor forma, com a denúncia necessária, levado para as instâncias competentes, para as responsabilizações competentes. Só que isso é um caso. Sim.
nós lidamos com um número considerável de casos onde a sociedade não acredita na fala de uma criança e adolescente sobre qualquer fato. Geralmente, o menino, a menina é mentiroso, inventou uma história. Inventou uma história. E a gente vive também num contexto social onde pai e mãe, geralmente as mães, as mulheres, elas são, no caso, assumem uma responsabilidade que deveria ser necessariamente compartilhada, certo? Considerando quem gerou, quem fez, né? Ninguém engravidou sozinho. Né? Então, acaba que a necessidade do trabalho, de você ter que sobreviver, lhe tira a possibilidade de um contato mais próximo e dialogado com a sua prole, seu filho, certo? Com aquela criança, aquele adolescente que você é responsável. E você consegue perceber menos os sinais, porque a violência, todas elas, deixa traços e é fácil você identificar. Para mim, que tem um olhar treinado, é diferente. Mas se você está no cotidiano, você conhece seu filho e sua filha, certo? Você percebe que, por exemplo, ele não está deixando você tocar uma parte do corpo, está ficando mais agressivo, etc. E o que está por trás desses sinais? Geralmente, violências no espaço doméstico, na maior parte dos casos. E essa questão do manual entra muito nesse contexto de, no caso, autorresponsabilização e tem a ver com a minha experiência de tentar, no caso, transformar, garantir um grau de efetividade aquilo que a gente tem nas normas. Sim. Assim, o nosso país, ele tem uma das principais referências normativas de garantia de direitos de crianças e adolescentes, que é o Estatuto da Criança e Adolescente de 1990, que passou por inúmeras mudanças, a mais recente agora, em janeiro de 2024. A gente tem normas muito protetivas, certo? Que corresponsabiliza toda a sociedade, todos os entes, que garante prioridade absoluta a crianças e adolescentes em atendimento e serviços públicos, na condução de políticas, na destinação orçamentária, mas nada disso é levado em conta, porque os corpos infantos-juvenis, eles são desprezados. E se forem corpos infantos-juvenis negros, são corpos abjetos. Né? E se forem corpos infantos juvenis de pessoas que simplesmente, na perspectiva de gênero, saia da heteronormatividade, precisam ser corpos mortos ou corrigidos através do estupro corretivo, que é muito comum em crianças e adolescentes que aparentam, né, um comportamento de gênero que destoa do sexo biológico. Sim. São muitos os casos de estupro para corrigir o menino que está ali, ó, eu vou corrigir esse menino que está com tendência gay, estupra-se esse menino. Só que isso é silenciado, porque o que acontece em casa não pode sair de casa. É o segredo da casa. Você não vai contar na escola. Você não vai contar em nenhum outro lugar. Então, assim, este manual, e aí, para deixar você também falar, porque senão eu fico aqui falando. Ele vem justamente numa tentativa de fortalecer quem trabalha com a política. Toda a sociedade, beleza, ótimo, certo? Foi feito com este cuidado, mas não é uma coisinha boba. É um livro que foi feito para dizer a você, olha, a gente tem essa estrutura normativa aqui, o seu papel é esse aqui, ó. O passo a passo para você andar, conduzir, é este aqui. Assim, para você ter uma ideia, pouca gente sabe. Assim, no campo da violência doméstica, a Lei Maria da Penha trouxe várias mudanças, inclusive no cenário da infância e adolescente, para ajudar a mãe que sofre violações e permitir que qualquer pessoa proteja aquele núcleo familiar que está sendo atacado pelo fenômeno da violência doméstica. A Lei Maria da Penha mudou o Estatuto da Criança e Adolescente e permite que o Conselho Tutelar peça uma medida protetiva de urgência em favor da criança e do adolescente, que vai beneficiar a mãe, que peça também a possibilidade de tirar o agressor do lar diretamente. Então, são mudanças que, para você realmente garantir que valham a pena, que estejam ali, sejam para valer, você precisa fortalecer quem vai agir. Você precisa dizer, é este o caminho e é esta a proposta. Perfeito. Eu quero saber muito mais ainda sobre o manual, tem sobre esses dados que você trouxe, né, trazendo o perfil dessas crianças, inclusive também discutindo um pouco mais amplamente a questão desses estupros, dessas violências, esses perfis dessas crianças, mas a gente precisa fazer uma pausa para tomar uma água, respirar rapidinho. A gente vai ficar com o perfil Azeviche e eu volto ainda conversando com a Yamana Brito sobre tantos assuntos pertinentes. Então não saia daí. Olá, eu sou Jaime Nascimento, professor historiador. Estou aqui para conversar com vocês hoje sobre uma das grandes personalidades
negra da história da Bahia, Francisco Dias Coelho. Francisco Dias Coelho nasceu em Morro do Chapéu em dezembro de 1864. Negro, mas livre, família de pequenos sitiantes, na verdade de pulseiros. Logo no início de sua vida, buscou caminhos para uma melhoria da qualidade de vida dele e da família. Por isso, logo cedo, se interessou por estudar e teve a sorte de ser apadrinhado por um coronel Pedro Fernandes, lá da região de Morro do Chapéu. Jovem, aos 17 anos, foi contratado, foi indicado pelo padrinho para trabalhar como farmacêutico. Em seguida, foi inserido como escrivão do cartório de notas e também do registro civil. Interessou-se pela política e, tendo a ajuda do padrinho, iniciou sua carreira como vereador da cidade de Morro do Chapéu, conselheiro municipal, tendo disputado a primeira eleição como candidato a intendente, equivalente a prefeito na época, em 1902, exatamente contra o seu padrinho, Pedro Fernandes. Ainda jovem, se envolveu com o comércio, a exportação de minério. Fez fortuna, pois descobriu o valor de um mineral chamado carbonato ou carbonado, que era usado nas perfurações de minas como ponta de broca. Minério muito valorizado em vários países da Europa, razão pela qual ele fez fortuna. Rico e influente, resolveu fazer a política sua principal atividade. Muito inteligente, entendeu que para isso precisava aumentar o número de eleitores a seu favor. Então, resolveu patrocinar a abertura de escolas. Na época, muito comum que as pessoas ensinassem, ministrassem aulas em suas próprias residências. O coronel negro resolveu, então, patrocinar não só essas aulas particulares das professoras e dos professores na cidade de Morro do Chapéu, como também passou a investir na construção de escolas, com o propósito de aumentar o seu número de eleitores. Foi assim que conseguiu se eleger vereador, conselheiro municipal e, em seguida, presidente do Conselho Municipal e virtual intendente interino, já que a intendência era praticada por um indivíduo sem um vice e o natural substituto era o presidente do Conselho Municipal. Foi assim que Dias Coelho conseguiu assumir a presidência da Câmara, em seguida ser intendente interino e já no segundo pleito se eleger intendente de Morro do Chapéu. Rico e visionário, ligado ao grupo político de José Joaquim Seabra, o JJ Seabra, governador da Bahia entre 1912 e 16 e depois de 20 a 24, Dias Coelho resolve imitar o projeto de renovação urbana de Salvador em Morro do Chapéu, com uma pequena diferença. Ele colocou quarteirões inteiros na cidade abaixo, remodelou a cidade com ruas amplas e espaçosas, mas que tudo foi patrocinado com os próprios recursos dele, Coronel Francisco Dias Coelho. A primeira patente ele recebeu do padrinho, patente de capitão da Guarda Nacional. Era comum, as patentes na Guarda Nacional eram vendidas. Não era uma carreira militar, mas sim uma milícia, neste caso milícia no melhor sentido. Portanto, as patentes eram vendidas.
E foi assim que ele, depois de capitão, comprou para si mesmo a patente de coronel da Guarda Nacional. E também um registro muito importante, foi ele, o coronel Francisco Dias Coelho, coronel negro da Chapada Diamantina, que deu a primeira patente ao então mais famoso, futuro mais famoso coronel da história da Bahia, o coronel Horácio de Matos, que construiu história e descendência na região da Chapada Diamantina. Pois foi ele, Dias Coelho, que deu de presente a primeira patente de Horácio de Matos, patente de capitão da Guarda Nacional. Francisco Dias Coelho morreu em Morro do Chapéu em 1919. Seu grupo político permaneceu e ele foi substituído primeiro pelo coronel Souza Benta e depois pelo seu próprio filho, Deusdete Dias Coelho, médico formado pela Faculdade de Medicina da Bahia. Sua memória continua sendo reverenciada em toda a região da Chapada Diamantina, embora a sua história seja pouco conhecida de todo o povo, de toda a gente da Bahia e do Brasil, que ignoram que existiu na Chapada Diamantina entre o final do século XIX e o início do século XX, essa personalidade interessantíssima, importantíssima, o coronel negro da Chapada, Francisco Dias Coelho. Pois é, minha gente, já estamos de volta. Eu falei que era rapidinho e a gente tá conversando aqui sem parar, inclusive nos bastidores, que se eu pudesse eu levava esse conteúdo todo pro ar. Mas você vai ficar com esse compilado de tudo que a gente está conversando aqui. E lembrando que depois você também pode ouvir, reouvir e acompanhar, porque esse programa fica disponível para você no nosso YouTube. Bote aí para pesquisar TV e Rádio Cam. Com certeza você acha tudo aí à sua disposição a qualquer hora, inclusive compartilhe, viu? Aqui comigo hoje a Inhamona Brito, conversando sobre esse manual voltado para os conselheiros tutelares. E antes da gente abordar pontos específicos, questões de estupro, de violências de modo geral, na sua visão, assim, o objetivo também, além de nortear o trabalho dos conselheiros tutelares, é porque você percebeu também uma falta de qualificação desses profissionais no trato com crianças e adolescentes, enfim. E assim, cite essas dificuldades que você nota no trabalho deles. Assim, nós temos um total de 30.500 conselheiros e conselheiras tutelares em todo o país, certo? Em atividade, que atuam nos mais de 6.100 conselhos tutelares. Cada conselho tutelar tem que ter 5 conselheiros. Um conselho, 5 conselheiros, sempre assim. Na Bahia são 2.225 conselheiros e conselheiras em atividade. E essa questão da formação continuada, formação inicial e formação continuada destes profissionais é a questão mais desafiadora no âmbito do sistema de garantia de direitos das crianças e dos adolescentes, para que eles de fato atuem de acordo com o que está previsto na lei. E o que é um conselho tutelar? Quais os papéis dos conselheiros e conselheiras tutelares? Eles servem como uma espécie de porta de entrada para a garantia de direitos de crianças e adolescentes e para a adoção de medidas de proteção. Assim, são agentes políticos que atuam nas comunidades. Assim, os municípios eles têm números de conselhos e de conselheiros que variam pelo total de população. E a intenção é que toda questão que diga respeito à criança e adolescente, que a população não saiba como conduzir, que a escola não saiba, que os outros serviços também não saibam, passe inicialmente pelo conselheiro tutelar, para que ele auxilie. Tem uma questão, achei uma criança sem documentos, etc. Certo? Eu posso solicitar o apoio do conselho tutelar, certo? Para que ele requisite documentos, aponte qual é o serviço de acolhimento. Não é o conselheiro tutelar que vai acolher, mas ele dá esse direcionamento. Os conselhos tutelares também fiscalizam
toda e qualquer unidade que sirva para acolhimento de crianças e adolescentes. Por exemplo, unidade de cumprimento de medida socioeducativa, que o povo diz que é pena, mas adolescente não cumpre pena, cumpre uma medida socioeducativa. Espaço de internamento desses adolescentes que estão cumprindo uma medida socioeducativa. Espaços de acolhimento, creches, espaços de longa permanência para crianças e adolescentes, né? Enfim, para que eles fiquem ali porque eventualmente não estão com seus pais ou suas mães. Programas que atuam no acolhimento deste público são fiscalizados pelos conselheiros tutelares. Como é que estes conselheiros vão dar conta de tantas demandas se eles não sabem ao certo o que devem fazer? Sim. A população já está, de certo modo, acostumada que os conselheiros tutelares e conselheiras são eleitas pelo voto popular com um mandato de 4 anos. Nós tivemos eleições recentes, em 2023. E a escolha se dá, tem uma parte com prova, avaliação de conhecimento sobre crianças e adolescentes, mas não dá conta do operacional, que é você fazer funcionar, né, atuar num sistema que tem várias frentes. Tem a delegacia, tem o Ministério Público, o juiz da infância e do adolescente, assistência social, saúde, etc. E a intenção deste manual é justamente qualificar não apenas os conselheiros e conselheiras, mas também todo e qualquer profissional que atue no sistema de garantias de direitos de crianças e adolescentes, para que estas leis todas que existem, elas tenham um mínimo de unidade. As pessoas possam consultar num documento, num texto sólido, robusto, como conduzir diferentes situações. Eu cheguei ao ponto, né, neste conteúdo, inclusive trocando com bastante pesquisadores e especialistas na área, de deixar modelos. Assim, um caso recorrente, por exemplo, denúncia de violação de direitos de crianças e adolescentes, questão de violência sexual. Está ali um modelo de petição para você encaminhar para Ministério Público, para Judiciário. Eu vou requisitar documento, tem ali modelo. Para quando chegar no interior, porque capital é diferente de interior. Quando a questão chegar no interior para um conselheiro e conselheira tutelar do interior, e tem conselheiros tutelares em atividade em todas as cidades, o profissional possa pegar esse documento e dizer, pô, esse caso aqui, eu vou seguir dessa forma. Eu tenho uma referência, eu tenho um guia. Nós temos recursos públicos, né, inscritos em diferentes políticas para capacitação de conselheiros e conselheiras no âmbito do SUAS, no Sistema Único da Assistência Social. Mas nós sabemos que muitos desses recursos, eles não chegam ao fim que se destinam, certo? Enfim, este foi um esforço do nosso centro de, pelo menos, colocar não apenas na cena jurídica, mas aí na realidade da vida, um instrumento que auxilie. A falta de capacitação é uma comprovação. Isso é referido, inclusive, pelos próprios profissionais em muitas atividades. E a nossa intenção é de contribuir com a reversão deste processo, acreditando, inclusive, com bases no entendimento do professor Paulo Freire, de que educação é que muda o mundo e que, através da conscientização dos sujeitos, a partir do seu próprio olhar acerca da realidade, a gente faz com que a utopia ela fique mais próxima do real. Com certeza. Eu tenho aqui em mãos, inclusive, uma lista que consta, né, no material que vocês divulgaram, falando sobre esse manual que você criou. E aí me assusta muito o número de municípios da Bahia que está no ranking de municípios brasileiros com maior índice de mortes violentas. Sim. Só para citar alguns aqui, para que o nosso público acompanhe, do primeiro ao último, enfim, tem Jequié, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho, Camaçari, está em 5º lugar. O primeiro lugar é Jequié, o número 1 é Jequié. E aí a gente vai aqui seguindo a lista, indo na posição Feira de Santana, seguido por Juazeiro, Teixeira de Freitas, Salvador está na 12ª posição. E aí lá vai, tem Eunápolis também aqui na lista, no 19º lugar. Enfim, é uma lista extensa, aqui tem 50 municípios, né, nesse ranking, mas me assusta o número de municípios baianos que está nesse índice de mortes violentas. Falando ainda do manual, enfim, eu queria que você falasse o que você acredita que coloca tantos municípios baianos nessa lista de mortes e violências. É um despreparo das nossas autoridades, enfim, no controle dessas mortes violentas? O que é que se explica?
Primeiro eu gostaria de registrar aqui a autoria destes estudos que, no caso, subsidiaram a escolha, né, este ranking de 50 cidades mais violentas para que a gente possa contribuir de maneira diferenciada com a capacitação de conselheiros e conselheiras tutelares. Assim, é um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É um estudo que já tem quase 20 anos, não é uma coisa que começou ontem, nem informações assim soltas, como muitas vezes alguns dirigentes querem fazer crer, na tentativa de mascarar o cenário de violência endêmica de nosso país. Assim, há quase 20 anos que estes pesquisadores e pesquisadoras têm analisado o cenário de mortes violentas, chama-se de morte de casos de violência letal intencional, certo? Foi morto porque alguém quis. Então, são homicídios, né, latrocínio, que é você quis roubar e teve a morte como resultado, e, no caso, suicídio em alguns cenários, certo? Assim, intencional, a partir de um ato de vontade. Eu quis me matar. No caso, este recorte que a gente traz e que o estudo deu ênfase foram as situações de homicídio e latrocínio de maneira específica. A Bahia, há muitos anos, lidera o ranking de mortes violentas no país e principalmente de letalidade incidente contra a juventude negra. Não justifica dizerem que estas mortes têm a ver com elevado contingente de pessoas negras no país, certo? Não justifica se a gente considerar, por exemplo, a própria metodologia usada na pesquisa, que, no caso, verifica o total de habitantes negros e não negros em determinado espaço, por 100 mil, para verificar o grau de letalidade de mortes incidentes em um grupo étnico-racial e em outro grupo. A gente consegue perceber como há uma diferença, como há uma seletividade. No que diz respeito ao estado da Bahia, a gente, no caso, precisa considerar duas coisas. A primeira situação, que não podemos também deixar de lado, diz respeito a essa modificação no comando do tráfico de drogas aqui na Bahia, nas zonas de fronteira, etc. Esse tipo de postura, de situação, de dinâmica, ela responde também pela elevação das mortes, mas não só. Existe também uma questão de caráter ideológico que precisa ser considerada, que passa pela compreensão, inclusive, de um Estado repressor, que conduz muitas vezes uma postura por parte dos agentes de polícia, certo? No sentido de atirar primeiro e perguntar depois. E de justificar os acontecimentos a partir de, muitas vezes, não digo que todas, mas muitas vezes, falsos argumentos de auto de resistência. Para quem não sabe, né, quando nós abrimos mão de parcela de nossa liberdade individual para montar um Estado, um país, a gente dá ao Estado o poder da força. E ele é, no caso, legitimado. As instituições públicas de Estado têm a legitimidade, através das polícias, de utilizar da violência para conter ilícitos, inclusive com a possibilidade de isso gerar mortes. Só que não justifica que estas mortes elas aconteçam sem uma efetiva resistência por parte do agente criminoso. Muitas vezes tem resistência, sim, mas o que os estudos têm demonstrado é que, num total de vezes muito maior, nós temos mortes justificadas por autos de resistência, que nada tem de resistência, mas que, na verdade, externam, no meu ponto de vista, e é um ponto de vista, certo? Não estou dizendo que isso responde pela dinâmica social, mas muitas vezes essas mortes elas são justificadas pelo racismo institucional que simplesmente permeia todas as instituições, principalmente as corporações da polícia. No caso do nosso estudo, o que nós fizemos? Nós identificamos que, com base nessa avaliação, nessa investigação continuada do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, realizado pelo Fórum, né, pelos pesquisadores do Fórum, havia situações de elevação de crimes contra crianças e adolescentes que coincidiam com os casos de mortes, com as cidades onde havia mais mortes.
E se a gente pegasse alguns crimes como maus tratos, e aí variadas formas, inclusive agressões físicas, estupro de vulnerável e homicídio de crianças e adolescentes, essas cidades, elas estavam também, essas 50 cidades, elas também lideravam, com poucas variações, elas também lideravam. Então, o que é que nós fizemos, assim, a editora, né, a Wiclap e eu? Eu disse, olha, para mim tem sentido não apenas botar um livro na livraria. Para mim tem sentido se a gente conseguir, de certo modo, certo, assegurar que este livro chegue para quem de destino, com o mínimo de custo ou gratuitamente. Aí o Wiclap, pô, Mona, bacana. Eu disse, olha, quem está morrendo são também os meus. Eu me vejo neste processo. Certo? Isso repercute sobre parcelas generosas da situação com quem eu me identifico e que simplesmente compõem, né, os setores, os grupos sociais, assim, subjugados, negados, e que nós precisamos reverter, fazer com que essa comunicação chegue pelo menos nesses lugares onde o cenário de mortes é mais doloroso. E aí a editora virou para mim, você abre mão dos seus direitos autorais? Eu disse, abro. E a editora, então eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer uma tiragem num custo menor, certo? Para poder, e nós nos responsabilizaremos pelo encaminhamento de um exemplar ou de 5 exemplares para cada conselho. Em cada conselho tutelar tem 5 conselheiros. Sim. Nas 50 cidades mais violentas. Isso dá um total de 655 exemplares. E a gente, no caso, reduz o nosso custo, o nosso lucro, embute o valor de postagem e você, com o pessoal que trabalha com você, vai fazer lá uma lista, montar, identificar todos esses conselheiros, tudo direitinho, para fazer a entrega. Para que a gente faça isso. Não podemos garantir que a gente vai manter esse preço para todos os conselhos tutelares do país. Mas para essas 50 mais violentas, considerando o que você estuda, o que você identifica, sim, você abrindo mão dos seus direitos autorais, a gente cobre. Ou seja, são os meus direitos autorais que na dividida vão estar custeando isso, né? Para esses 650 exemplares, assim. Eu não posso chegar assim, Cristiane, e dizer eu vou comprar 650 exemplares e vou distribuir. Sim. Mas eu posso tirar os meus direitos autorais. A nossa intenção é de, pelo menos, instrumentalizar, né, estes conselhos tutelares para que eles façam a diferença, né? Assim, nós estamos adotando uma outra postura também, eu e os pesquisadores, estagiários, apoiadores que estão ali fortalecendo a causa. Assim, nós já identificamos para a editora estes conselhos, estes conselheiros. Vamos fazer a entrega, mandamos correspondência para todos os municípios previamente, etc. E eu vou conversar com os municípios também, porque eu tenho percebido, assim, que muita gente sinaliza que bacana, isso é muito legal, muito interessante, mas é difícil as pessoas darem a credibilidade a ponto de realmente doarem um recurso. Sim. E nós vamos procurar os municípios para que eles aproveitem esse momento de fazer uma aquisição a baixo custo, certo? Deste livro, sem direitos autorais, pelo menos para os conselheiros. Se chegar a psicólogo, assistente social, outros profissionais que atuam na área, beleza, certo? Mas se a gente conseguir, né, deixar o recado e plantar essa semente em um conselho tutelar, para mim, enquanto, no caso, ativista de direitos humanos, pessoa comprometida com a causa e super esperançosa, eu carrego a esperança no nome, já vai ter surtido efeito. Com certeza. E para você e para toda a sociedade, né? Porque aí a gente já está dando esse pontapé inicial e que bom. Eu aplaudo de pé realmente a iniciativa, porque diante de tudo que a gente está conversando aqui, você traz dados que realmente chocam para quem não está inserido nesse contexto dos direitos humanos, né, labutando no dia a dia com essas questões. Realmente são dados que nos impressionam, assim. E você falou no primeiro bloco sobre a questão dos estupros, né, das violências sexuais a crianças e adolescentes. E a gente vive, né, numa sociedade que as músicas e os cenários e os programas e, enfim, todos os meios tecnológicos, vamos por assim dizer, todos os meios de comunicação, todos os elementos de comunicação, parece que hipersexualizam tudo, né? Tanto mulheres, quanto crianças, quanto adolescentes, enfim. Tudo é voltado para essa hipersexualização. Eu queria que você falasse um pouco do impacto disso, né? Se isso realmente reflete nesses seus estudos, você percebe que isso tem um peso no que tange esses casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. E uma outra coisa que eu queria que você analisasse também ao mesmo tempo é o peso das desigualdades sociais
nesses casos de violências sexuais contra esse público. Por que eu falo isso, né? Porque, inclusive, a gente conversava nos bastidores e tendo acesso a esse material, a gente sabe que muitas dessas vítimas são crianças pobres, são pretas, pardas, de comunidades carentes, com necessidades essenciais. Então, fale um pouco sobre isso, né? O peso dessa hipersexualização para essas crianças, para esses casos de violência, e também o peso da desigualdade social nesse cenário. O bom de a gente ter uma âncora assim tão experimentada como você é que suas perguntas ela vêm já com reflexões bem posicionadas, né? Assim, sobre estes temas, sobre as questões que muitas vezes nos atravessam, mas a gente não quer enxergar. Sim. Certo? Estão ali no nosso cotidiano, na história de vida de uma outra mulher e a gente não quer enxergar. Assim, eu concordo com você, primeiro, que as desigualdades socio-raciais, né, e de gênero, elas são determinantes para o aumento de violências, certo? E elas fazem com que determinadas violências, elas repercutam, sejam maiores em determinados núcleos sociais, né, grupos de sujeitos do que em outros. A violência sexual, sobretudo contra crianças e adolescentes, ela é bastante estimulada pela questão da pobreza. Sim. É um ponto muito forte. Assim, não defendendo um ou outro programa social, mas na medida em que a gente, no caso, tem políticas públicas que reduzem a pobreza e a pobreza em extremo, há, de certo modo, um desestímulo à venda para fim sexual, que a gente chama de exploração sexual, é um crime específico, né, de crianças e adolescentes, porque é muito comum, sobretudo nos espaços onde há menor presença do Estado, de polícias, de instituições de garantia de direitos, que as famílias, para comerem mesmo, elas, no caso, vejam nos favores sexuais, na venda, no comércio, né, na exploração sexual de crianças e adolescentes, um negócio que não é rentável e não é lícito. Né? Não é rentável porque o que muitas vezes essas famílias recebem são valores de bagatela, que não dá nem para comer. Mas é o valor da sobrevivência, da subsistência do mínimo. E esse tipo de violência, ele repercute de maneira a destruir aquela vida. Né? Destrói. Assim, são muitas mortes que as crianças e adolescentes passam até que elas morram fisicamente. Quando não morrem fisicamente, muitas vezes num ato sexual violento com várias pessoas. Mas isso é muito comum. A outra questão é o elemento racial. Assim, sobretudo as meninas, né? As meninas mesmo, pensando numa perspectiva do sexo biológico, e negras e indígenas, elas são hipersexualizadas de maneira mais antecedente, mais menores, Cada mais vez jovens, mais cedo. mais cedo. Obrigada, cada vez mais cedo. E assim, existe também o fetiche masculino, e aí falando, já entrando na questão das novinhas, etc., por estes corpos, porque pensa assim, pesquisando, desenvolvendo pesquisas, ouvindo inclusive o público masculino em algumas delas, principalmente de algumas funções como caminhoneiros, né, transportadores, estivadores, etc., pessoal do porto, eu ouvi o seguinte, que esta preferência por meninas, né, crianças e adolescentes, tinha a ver com o fato da certeza da impunidade e também por que você quer uma menina, né, uma criança e adolescente? Porque aquele corpo era um corpo não doente. Ali eu não vou me contaminar com nada, não vou pegar nenhuma doença. E se a gente colocar o elemento racial, certo? As mulheres negras e as mulheres indígenas, elas receberam historicamente o carimbo de hipersexualizadas, das mulheres fogosas, etc. Já pensou se você tem, pensando, né, nessa perspectiva do fetiche masculino, né, a fogosa novinha, menina, criança e adolescente, você vai ter tudo o que, entre aspas, né, a raça dá. Vai lhe possibilitar na perspectiva do sexo, do prazer sexual, e não vai se contaminar, não vai adoecer, porque você vai pegar uma novinha. Então, assim, a gente tem mais casos de violência sexual que incide contra esse público preferencial.
que também é o público mais vulnerável econômico-socialmente, que vive situações de pobreza, que precisa ser percebido numa perspectiva holística, integral, com várias estratégias de ação, que não pode passar apenas por segurança pública. É fundamental que a gente ouça estes lares, estas famílias, porque muitas vezes a gente tem uma mãe que sofreu violência sexual dentro de casa, desde cedo, e que reproduz na relação com seus filhos, inclusive, uma prática que acabou sendo naturalizada. E muitas vezes a gente tem uma menina, certo, que é filha daquela mulher que foi estuprada, né, por parentes, etc., que vai ser também estuprada pelo próprio pai e vendida pelo pai e pelos irmãos para outras pessoas. Por isso os conselhos tutelares, eles são tão importantes. E por isso é tão importante a gente, no caso, fortalecer estes profissionais e também todas que trabalham no sistema de garantia de crianças e adolescentes. E a escola é um desses lugares, né? E o sistema de saúde é outro lugar. Quem vai trabalhar em casa é outro lugar, porque você vai ter um olhar diferente para perceber os sinais que muitas vezes, né, essa vigilância familiar não permite, a princípio, que seja externado pela fala da criança ou adolescente. E aqui, na nossa conversa, você sinalizou uma coisa muito importante, certo? A cultura, as expressões culturais, certo? De determinados grupos e tudo mais, incentivado pelo comércio o comércio cultural, determinados nichos do comércio cultural, que estimula, inclusive, violência contra crianças e adolescentes, assim, em músicas, certo? Em conteúdos que saem na TV, que aparecem por aí, né? Em materiais impressos. Hoje a gente tem menos, né? Revistas, etc. Mas a gente tem muito conteúdo na internet. Sim. Que acaba sendo estimulado, certo? Com essa pretensão justamente de ganhar dinheiro a partir da venda da imagem, de uma imagem sexualizada de crianças e adolescentes. E assim, a sociedade, pelo menos existem pessoas, grupos de pessoas que têm feito incidência muito forte em cima dos governantes e do poder legislativo no âmbito nacional para a gente reverter isso. Tivemos recentemente em janeiro deste ano, de 2024, a aprovação de uma lei, a Lei 14.811 de 2024. Ela traz muitas mudanças neste cenário de proteção a crianças e adolescentes. Uma delas, assim, consumir pornografia, certo? Baixar conteúdo, repassar conteúdo. Esse povo que gosta de mandar conteúdo de WhatsApp, sim, gravar conteúdo, que tem a imagem de crianças e adolescentes, a gente tem aqui um crime que se tornou crime hediondo, certo? Que é inafiançável, imprescritível, com penas altíssimas, que você começa a cumprir o crime no regime fechado. Isso é na tentativa de conter, porque a gente tem cada vez mais uma visibilização na internet de crianças em atos sexuais, certo? Ou em posturas sexualizadas. Uma outra questão que a gente tem vivenciado bastante, assim, tá nessa onda das questões da moda, da cultura, da internet, do espaço virtual, etc., é o cyberbullying e o bullying. Essa lei ficou conhecida como a lei do cyberbullying, da lei do bullying, mas ela traz informações mais importantes, certo? Assim, você expor uma criança, constranger uma criança, praticar bullying em determinados espaços contra ela para obter determinadas vantagens, certo? Inclusive sexuais, você já vai ter um crime específico. E se for na internet, esse bullying for na internet, certo? O crime, ele tem uma pena maior, mais grave. Essa lei nova, ela instituiu a chamada Política Nacional de Enfrentamento a Crimes Sexuais contra crianças e adolescentes. Essa política não foi criada, ela precisa ser criada de maneira participativa. A lei, ela traz todas as diretivas para a criação dessa política e, particularmente, como uma pesquisadora na área, uma ativista de direitos humanos, eu tenho feito uma campanha, assim, muito fervorosa para que os estados, eles se mobilizem para iniciar esse processo de discussão. E uma outra medida importante que está nessa lei, Cristiele, você como mãe, né, que tem filho em escola, precisa cobrar das escolas, é que desde janeiro de 2024, todas as unidades escolares, públicas ou privadas, e todos os espaços que têm um trabalho voltado a crianças e adolescentes, seja de acolhimento, de cuidado, lúdico, etc., têm a obrigação de ter
um cadastro com a base de dados e cópia dos antecedentes criminais de todos os profissionais que atuam nos espaços. Numa escola, desde o diretor, passando para o professor, ao pessoal que está ali na limpeza, na portaria, todos e todas têm que estar ali com nome, informações neste cadastro, com antecedentes criminais. Por quê? Porque muitas vezes nós temos pessoas que cometeram crimes sexuais contra crianças e adolescentes, que estão respondendo por outras práticas e que você está respondendo por crime e está trabalhando, não é um crime, mas é importante você saber ter essa base de dados para que você adote as medidas necessárias de proteção no acompanhamento do desempenho do trabalho desses profissionais, porque não são poucos os casos que nós temos de violência sexual e outras práticas ilícitas cometidas contra crianças e adolescentes em espaços de acolhimentos, em escolas, em diferentes níveis. É terrível. E a gente pensar isso e ouvir suas explicações é que precisaria de muito mais tempo para a gente abordar todo o conteúdo desse manual. Mas, infelizmente, a gente já chegou ao final do nosso programa. Eu vou entregar um para você, para quando chegar, a gente está já em fase de impressão. Eu quero. Trazer para você anunciar nos espaços. Sim, eu acho que é uma informação que vai contribuir bastante com esta luta de dignidade e garantia de direitos de crianças e adolescentes. Eu quero, assim, justamente isso, né? Saber de você. Além desse material físico que vai ser distribuído, vai ser entregue nos municípios, existe alguma possibilidade dele ser disponibilizado virtualmente? Tem algum site, algum Instagram, sim, onde ele esteja disponível, onde as pessoas possam, de forma geral, terem conhecimento desse material, acessar? Sim, a gente vai colocar nas ruas, né, nas livrarias agora, nesse iniciozinho de abril. O material já está em vias finais de impressão, aí eu vou receber a prova da impressão para autorizar o resto. E a proposta com a editora é que a gente, no caso, bata uma meta de venda também, para que a gente possa disponibilizar, porque é um material de cunho instrucional, né, que transcende a questão do lucro. Para mim é uma outra história, certo? Assim, para ser livro, alguém tem que pagar por isso, sim, ok. Mas a intenção é que a gente garanta a disseminação do conteúdo independentemente do custo. É a minha proposta, certo? Então, assim, passada essa fase de abril, maio, eu tenho um período para ficar nessa vinculação com eles, para que eles retirem também o custo, sim, deles, mas a intenção é que a gente disponibilize, só que independentemente do manual, existem materiais que eu estou, no caso, disponibilizando gratuitamente, que eu não posso dizer que é manual, mas é manual, certo? Gratuitamente, em diferentes momentos, através do meu espaço de trabalho para além da universidade e dessa advocacia em defesa dos direitos humanos, que é um trabalho através de um instituto, o Instituto Jus Esperança, www.jusesperanca.com. Certo? É um trabalho totalmente voltado ao fortalecimento da educação para direitos humanos. De maneira piloto, nós tiramos essa pauta, a defesa de direitos de crianças e adolescentes, como prioritária, não apenas por conta da questão do manual, mas por uma compreensão de que a violência disseminada, neste início, ela acaba virando um processo muito maior, mais gravoso no curso da caminhada. Então, são vários conteúdos, vários materiais. Essa lei que eu trouxe aqui, a 14.811 de 2024, eu fiz um material específico, impresso, e que também pode ser baixado na internet, com 7 mudanças que aconteceram em 2024, que acabou de começar nessa cena da infância e da adolescência, que precisam ser alteradas na esfera da segurança pública, das escolas, da saúde, da política pública em geral. Volta e meia tem uma live, volta e meia tem um conteúdo gratuito, uma apostila. Eu sou professora, assim, de coração. Peguei no microfone de novo, você vai editar de novo isso? Sou professora de coração, então, assim, volta e meia tem um outro material que a gente disponibiliza. Muita gente, concurseiro, diz, eu quero, pega, a gente deixa o material lá para justamente ajudar nessa tomada de consciência e na mudança de rumos. Tudo está disponível lá no Jus Esperança. Jus Esperança. Instagram, @JusEsperanca, sem cedilha. Maravilha. Inhamana, eu quero agradecer demais sua participação. Como sempre, um prazer, um aprendizado, uma verdadeira aula, tá?
estar com você, sou admiradora, assim, de pronto do seu trabalho. Eu que E agradeço. realmente espero que a gente consiga avançar nessas questões, através do diálogo, através das discussões, que outros meios de comunicação também usem seus espaços para propiciar esses debates que são, assim, necessários. Acho que a palavra é essa. Muito obrigada mesmo, viu? Agradeço muito a você, agradeço a TV Câmara. O Azeviste tem se notabilizado por trazer pautas importantes para toda a sociedade soteropolitana, que a gente dissemine essa mensagem, vida longa a vocês, e que a sociedade soteropolitana brasileira, né, baiana brasileira, assuma a responsabilidade na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. É isso, minha gente. Por hoje é só. A gente vai ficando por aqui. Desejo a todos uma excelente semana, que vocês reflitam principalmente sobre tudo que a gente conversou aqui. E lembrem-se, viu? Todo o conteúdo do Azeviste fica disponível lá no nosso canal no YouTube, youtube.com, e você procura lá TV e Rádio Câmara de Salvador. Um beijo e até a próxima.